Ok, amigos, boa noite. Começamos mais uma live nessa oportunidade para dialogarmos um pouco sobre hipnose e religião. Esse foi o tema que nós escolhemos para essa oportunidade: hipnose e religião. Vamos, portanto, isso, Cauane já está atenta, gente, Cisílio, Douglas Calisto, Ailton Bastos, Danilo. Boa noite, Cisílio. Boa noite. Estarei aí, portanto, hein? Eduardo, Luiz, Roger, Rose, um abraço a todos aí. Pois bem, hipnose e religião, gente. Vamos falar sobre esse tema. Alguns dizem que hipnose é uma coisa religiosa, outros dizem que tem muito de hipnose na religião. Onde está a verdade, né? Vamos dialogar então sobre esse tema. Enquanto as pessoas vão chegando, eu vou saudando a cada um que vai se apresentando. Daniel, hipnólogo em Santa Maria. Matheus Silva. Um abraço aos amigos de Araguaína. Ontem nós fechamos a data de Araguaína. Araguaína vai ser, portanto, no mês de abril. Vai ser bem interessante nosso retorno àquele município lá no estado de Tocantins. Mariudete, um abraço. Danilo Silva, um abraço. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos que estão chegando para a nossa live. Nessa oportunidade, falando minha prima, não entendi direito, Cecília, passou rapidamente. Maiana, Emily, Luana, grande Luana, Binho Salles, Vando Ribeiro, trompetista Vando Ribeiro. Pois bem, falaremos sobre hipnose e religião. O que há de místico nessa coisa chamada hipnose? A hipnose, gente, historicamente, ela vem sendo utilizada desde 1840, aproximadamente, quando ela foi criada com esse nome, hipnose. E a partir do surgimento da hipnose, você começa a perceber, agora, desde 2000, né? Conselho de Psicologia, aí tivemos medicina, odontologia, fisioterapia, a psicanálise já usava a hipnose aí há um bom tempo, então esses conselhos estão abarcando essa técnica dentro das técnicas utilizadas para a manifestação do inconsciente e, obviamente, para aliviar as dores psíquicas das pessoas que recorrem a essa terapia. Lembrando que a hipnose, quanto terapia, ela vem sendo questionada no sentido de hipnoterapia. Como assim hipnoterapia? A hipnose por si só não é terapia. A hipnose é uma ferramenta. É preciso que o chamado hipnoterapeuta ele tenha um bom conhecimento teórico, seja na psicanálise, seja na psicologia, para que ele possa então entender os processos do inconsciente e a partir dessas manifestações ele vai dar então resolutividade aos problemas do seu cliente. No caso, por exemplo, de fobia, a pessoa chega e apresenta uma sintomatologia de fobia. É preciso que o hipnoterapeuta ele reconheça, ele identifique, portanto, essa demanda e ele consiga dar a essa pessoa a resolutividade que essa pessoa espera. Essa pessoa, portanto, ela quer resolver o seu problema e é o hipnoterapeuta que vai ajudá-la a superar essa dificuldade. Tony Freitas, boa noite. William Castilho, boa noite. Wilson Castilho. Os amigos de várias cidades, de várias partes do Brasil, os amigos também aqui de Itaperaba, os amigos da Bahia. Lembrando que 17 e 18 de fevereiro estaremos em Feira de Santana. 17 e 18 de fevereiro em Feira de Santana, fazendo o curso de hipnose clínica avançada, já com técnicas inovadoras. E as pessoas terão acesso, portanto, a técnicas bem eficientes, extremamente eficientes, na hora de aplicar no espaço terapêutico e, obviamente, dando resolutividade de forma mais rápida. Tem hipnoterapeutas que gostam de trabalhar com protocolos de 4, 5 sessões. Atualmente eu trabalho com basicamente uma sessão, no máximo 2, porque o protocolo que trabalho é extremamente eficiente. O protocolo Omni é extremamente eficiente. E os meus alunos terão acesso a uma série de informações no sentido de como dar mais eficiência ao seu atendimento, como tornar o seu atendimento mais eficaz, como fazer com que o seu cliente saia extremamente satisfeito e com a sua demanda resolvida. Eles vão, portanto, ter acesso a uma série de técnicas que fazem com que eles consigam o sucesso desejado no espaço terapêutico.
Pois bem, o que é hipnose? Vamos voltar ao conceito de hipnose. Hipnose é o processo pelo qual se atravessa o fator crítico da mente consciente e se estabelece no subconsciente um pensamento ou emoção ou sentimento seletivo. A verdade, viu, Cecílio? Só os fanáticos não aceitam a hipnose. É verdade. Então, pois bem, o que é hipnose? É atravessar o fator crítico da mente consciente. Se nós partirmos desse princípio de que a hipnose é atravessar o fator crítico, então vamos imaginar uma situação onde você tem um filme, por exemplo, e o filme foi criado com um objetivo. O filme foi criado com o objetivo não só de entreter, mas também de fazer com que você se sinta sensibilizado, tocado, emocionado pela cena. Se ele foi criado com essa finalidade, então a finalidade é atravessar o seu fator crítico. Então você, naquele momento do filme, tem em si colocado então no seu subconsciente um sentimento de quê? De paixão, de raiva, de dor. Esse sentimento, portanto, abraço Eliane Brito, Adílio, Navonolácio. Então, naquele momento que você tem a diminuição do fator crítico, se estabelece um sentimento seletivo. Quem assistiu aí, quem é do meu tempo, que assistiu Titanic, percebeu que as cenas focavam muito em Rose e Jack. Ah, quase perdi, foi. Então, focava muito em Rose e Jack. Pois bem, o filme se concentrou em sensibilizar as pessoas. Houve um determinado momento que Rose estava em uma placa, alguma coisa nesse sentido, boiando no oceano. E naquele momento, Jack abre mão da sua vida para salvar a sua amada. Perceba que há toda uma intenção na cena. Se há uma intenção na cena, eles estão diminuindo o seu fator crítico e naquele momento estabelecendo em você um pensamento seletivo. Qual é o pensamento que se estabelece naquele momento? Compaixão, amor, simpatia, afeição, né? Admiração a Jack por abrir mão de sua vida em função da sua amada. Pode fazer pergunta sim, Eduardo. Então perceba que diminuiu o fator crítico e se estabeleceu um pensamento seletivo. Isso é hipnose. Imagine que você está numa igreja. Aí vamos levar agora para o nosso campo de diálogo dessa noite. Você está em uma igreja. E nessa igreja, em determinado momento, você tem muitos cânticos, em algumas igrejas até cânticos muito altos, e rápidos e repetitivos. Naquele momento que você faz esse tipo de ação, repete muito a mesma coisa, aí o que ocorre? Você tem a diminuição do fator crítico. Então, o que for colocado de ideia, o que for colocado de sugestão, é possível que você aceite. Esse processo é hipnótico? Sim. Dentro do que nós trabalhamos de conceito de hipnose, é um processo hipnótico. Agora, há a intenção de fazer isso, aí é uma outra questão que nós podemos levantar. Então, já falamos sobre hipnose. Tudo bem. Vamos falar então agora sobre religião. O que é religião? Religião, gente, vem da palavra religare, latim. Quer dizer religar o homem a Deus. Religar o humano ao sagrado. Esse sagrado, dentro do que nós acreditamos na cristandade, aqui no Ocidente, é Deus, Deus Pai de Jesus, né, como se ensina na Bíblia e na fé cristã. A palavra religião, ela nasce num berço cristão. Ela nasce por volta da Idade Média, e principalmente citada por Santo Agostinho. Então, religião, a palavra, eu estou me prendendo ao léxico, a palavra, então, ela traz na sua essência a ideia de religar o humano a uma coisa que é transcendente, está acima do humano. E essa coisa é una, essa coisa é indivisível. Isso a partir da perspectiva cristã. Grande Arivaldo Mascarenhas, um abraço, meu querido, acompanha o seu trabalho sempre, viu? Grande Arivaldo nos acompanhando nesse momento nessa live. Pois bem, se a religião é esse momento transcendente do humano para consagrado, essa experiência do humano para consagrado, vamos entender então como é que essa experiência ocorre. Gente, todos nós sabemos, e vocês que estão acompanhando a live sabem, que nas religiões nós temos um fenômeno chamado transe.
O transe, ele ocorre de que forma? Ele ocorre a partir do momento em que, por muita euforia ou por muita emoção, ao ser provocada a emoção em demasia, o sujeito entra num estado eufórico tão intenso que ele pode falar em línguas, ele pode manifestar uma série de fenômenos. Esse transe, ele é muito similar, não estou dizendo que ele é a mesma coisa, ele é muito similar ao transe induzido por terceiros em determinadas circunstâncias. Entendemos isso? Entendemos. Vamos agora entender um pouco da história da hipnose. A hipnose, tem hipnólogos, por exemplo, que praticam hipnose, e é interessante entender algumas nomenclaturas. Hipnólogo, quem estuda hipnose. Hipnotista, quem pratica hipnose. Hipnoterapeuta, aquele que usa a hipnose como ferramenta terapêutica. Você pode ser as três coisas? Pode. Você pode ser hipnólogo, hipnotista e hipnoterapeuta. Ou você pode ser apenas um hipnotista, ou seja, pratica hipnose, mas não estuda tanto sobre ela e também não utiliza ela no espaço terapêutico. Então você é apenas hipnotista. Você pode ser hipnotista e hipnólogo, ou seja, alguém que estuda hipnose e pratica hipnose no street ou palco, mas não atuar de forma terapêutica. Também é possível. E você pode ser os três. Alguém que, além de estudar, pratica e está dentro do espaço clínico utilizando esse instrumento para a melhoria da qualidade de vida de outras pessoas. Entendemos isso? Entendemos. Quando a hipnose surgiu, na verdade, antes da hipnose, que a hipnose vem de 1840 aproximadamente, Blade, antes disso, a própria condição humana, nos milhares de anos que antecedem a nossa história, ou seja, essa história oficial nossa, o homem já entendia que existia algo chamado transe. O que era esse transe? Era um momento onde o humano se conectava com algo superior a ele. Esse transe, ele era responsável por uma série de fenômenos que ele não sabia explicar. Você vai encontrar, por exemplo, na história egípcia, um local chamado o Templo do Sono. Era um lugar onde as pessoas iam para serem curadas através de um momento de sono. Era o que eles acreditavam, era um sono. O próprio homem, ao longo da sua história, e aí eu lembro de Martin Bloch, quando vai dizer que o homem é um ser histórico, ao longo da história o homem foi se colocando numa condição onde ele entrava em transe, seja via plantas ou estímulos externos que levavam ele a esse estado de alteração de percepção de realidade, esse estado de alteração de consciência, como ele também, através da própria religião, e aí essa palavra religião aí, dentro desse contexto, está anacrônico. Por quê? Porque a palavra religião surge por volta da Idade Média. Mas eu estou usando ela a si mesmo. Né? Então, esse homem entendeu, o ser humano entendeu, que ele poderia se conectar com algo sagrado, e nesse momento da conexão com algo sagrado, ele entrava em transe. Aí as religiões antigas vêm mostrar isso, o xamanismo, ok? Entendemos isso aí. Eu estou fazendo um catado histórico, gente, para que nós possamos entender esse evoluir do pensamento. Ok. Aí nós temos um sujeito que marcou a história da hipnose. O nome dele é Mesmer. Esse sujeito, ele vem falar sobre a experiência do magnetismo, que primeiro começou como mineral, depois animal. Ele vem dizer o seguinte: há uma força no universo. Essa força no universo passa por nós. E ao passar por nós, nós podemos influenciar as pessoas fazendo um movimento de cura. Mesmer, naquele momento, talvez até sem entender o que estava ocorrendo de fato, cria o que nós chamamos de sugestão. Outras pessoas seguiram o pensamento de Mesmer e criaram um fenômeno chamado mesmerismo. Perceba como ele foi importante. Ele foi tão importante que marcou o seu nome na história. O mesmerismo surge a partir desse momento onde Mesmer cria esse pensamento. Tudo bem. Duas escolas acabam surgindo na hipnose. Escolas que eu digo correntes teóricas. Os seguidores de Mesmer continuaram estudando e entendendo que havia um magnetismo sim, havia uma corrente universal sim, que passava pelos corpos sim, e que influenciava na cura, na melhora, principalmente espiritual e psíquica, das pessoas. Esse grupo, boa noite meu querido Daniel Cunha, esse grupo se juntou e criou a chamada Escola de Salpêtrière, que continuou acreditando nesse pensamento e
fomentando os estudos em relação a isso. O kardecismo, ou o próprio Allan Kardec, no caso, que é o fundador do espiritismo, que nós conhecemos hoje, ele entendia também que havia um magnetismo sim, e que esse magnetismo era responsável pela cura. A partir do pensamento de Allan Kardec surge então o passe magnético. O passe magnético, e aí você tem outras religiões que aderiram ao passe magnético. O Jorei, na igreja messiânica, você tem o Reiki, você tem o passe magnético no próprio espiritismo, entende? Então, eles continuaram na corrente teórica de Mesmer. Um outro grupo, e aí é interessante entrar o papel de Blade, ele, em 1840, 1846 aproximadamente, ele viu, me perdoe se eu estiver errado, o Barão de La Fontaine, fazendo uma apresentação de mesmerismo. Ao ver aquela apresentação, ele ficou encucado. Ele ficou intrigado como é que aquele fenômeno poderia acontecer. E naquele momento, ele começou a se perguntar se era possível criar aquele mesmo fenômeno sem o chamado magnetismo, sem o chamado passe magnético, sem a imposição dessa energia. E ele percebeu que era possível, através da fixação do olhar, criar uma coisa chamada transe. Aquele mesmo estado físico e psíquico era sim possível de ser criado artificialmente, né, via a fixação do olhar. E aí começa-se então a fazer aquela imagem tão tradicional da hipnose, que é o pêndulo balançando e o sujeito vai entrar em transe, porque ele fixa o olhar, e ao fixar o olhar, ele vai ter então o transe. Ele vai entrar no transe via fixação do olhar. Ok. No momento que Blade cria então essa possibilidade do transe via fixação do olhar, então aí nasce uma segunda corrente teórica que é mais agnóstica, ou seja, sai desse pensamento místico, sai desse pensamento religioso e cria então Michael Douglas, grande Michael Douglas, o hipnotista, o hipnólogo e hipnoterapeuta mais novo do Brasil. Pois bem, mais novo não, mais jovem, né? Mais jovem. Pois bem, essa corrente teórica mais agnóstica, e quando eu digo agnóstica, eu digo no sentido de não é que Deus não exista, mas essa corrente que se despreende da religião e da fé e percebe que cientificamente era possível desenvolver aquele fenômeno. Quando ele percebe isso, aí rompe uma corrente que é a escola de Salpêtrière com uma outra escola que vai surgir, que é então a escola de Nancy. Eu, particularmente, quanto estudante de hipnose, quanto hipnoterapeuta, eu sou mais adepto à escola de Nancy, porque eu não me identifico bem com a escola de Salpêtrière. Isso eu não estou desmerecendo a corrente teórica dessa escola. Aí você vai dizer, e quem é que segue essa escola? Os magnetistas seguem essa escola. Os magnetistas acreditam sim que há uma energia, que há uma força, que há um poder que emana do próprio universo, é captado pelo sujeito e é colocado, portanto, em ação através do passe magnético, através do toque de Charcot, através da fascinação e uma série de outras circunstâncias. Eu sou mais adepto à escola de Nancy, uma escola mais agnóstica, uma escola que acredita que esse fenômeno surge a partir da sugestão. E aí, acredita-se então, a partir daquele momento, que é possível criar aquele fenômeno apenas sugerindo ao sujeito. Então, se você sugestionar o sujeito, ele vai entrar em transe. E aí, é claro, você vai fazer o quê? Lembra do conceito? Diminuir o fator crítico da mente consciente e estabelecer no subconsciente o pensamento seletivo. Então, existe a técnica onde você diminui o fator crítico e você estabelece um pensamento. Então, a partir de 1840 aproximadamente, que bom, meu anjo, que bom. A Elisângela Brandão, um abraço, Elisângela. Então, a partir daquele momento, começou-se a estudar esse fenômeno com um olhar mais científico, com um olhar mais crítico e analítico, e hoje nós chegamos à hipnose. A hipnose chegou a um patamar de cientificidade, né?
permita aí esse neologismo, se é que eu não me perdi no caminho, a partir de 2000, quando a psicologia incorporou a hipnose como técnica. E aí, como eu disse, outros conselhos fizeram o mesmo. Freud utilizou a hipnose. Agora, tem quem diga, Freud abandonou a hipnose. Sim, Freud, naquela época, não tinha acesso a uma série de informações que nós temos hoje. Freud, diga-se de passagem, com perdão nosso papai Freud, ele era um péssimo hipnotista. O próprio Charcot acreditava que só as neuróticas entravam em transe. Ou seja, era preciso que a mulher fosse neurótica para entrar em transe. Hoje nós sabemos, né, muito tempo se passou, hoje nós sabemos que todas as pessoas entram em transe. Todas. Com exceção das pessoas com déficit cognitivo severo. As pessoas que têm um déficit cognitivo, um prejuízo cognitivo, essas pessoas não conseguirão entrar em transe. As demais pessoas entram em transe, sim. Explicamos essas questões históricas? Explicamos. Pois bem, dentro da religião, então, existe hipnose? Olha, a palavra hipnos, criada lá atrás de 1800, vem de um deus hipnos, que é o deus do sono. Então se acreditava que havia um sono na pessoa. Depois que Blade criou esse nome, ele até tentou mudar, mas aí ele já tinha feito, o nome pegou, as pessoas gostaram e não teve como alterar posteriormente. Mesmo que ele quisesse, o nome já tinha se espalhado. Então acabou ficando. Para quem gosta de mitologia grega, eu, por exemplo, sou formado em filosofia, então amo mitologia grega. Grega e egípcia. Estou começando a gostar da mitologia egípcia também. Na mitologia grega, você tem Thanatos, que é o deus da morte. Você tem Morfeu, que é dos sonhos. Você tem Hipnos, que é o do sono. Esses são irmãos, né, digamos assim. Então, essas três entidades gregas, digamos assim, inspiraram, ou seja, deram a ideia. Ah, já sei que nome eu vou colocar. Eu vou colocar hipnose, porque a pessoa dorme. Quando ele percebeu que ele tinha colocado o nome, e ele falou, não, eu vou colocar outro nome agora, eu vou colocar monoideísmo, porque a pessoa fica focada em apenas uma ideia. Quando ele tentou mudar o nome, já não era mais possível. Por quê? Porque as pessoas já tinham gostado do nome. O nome hipnose pegou. E aí ele não conseguiu mais alterar isso. Então ficou hipnose. Tem quem diga que esse nome atrapalha mais do que ajuda. Por quê? Porque tem pessoas que acham que existe um lado religioso e místico em função disso. E na verdade não há. Todas as vezes que você diminui seu fator crítico, ou seja, que você para de analisar, que você se abre para a imaginação, você se permite ser sugestionado. Quando você faz isso, você está entrando no processo hipnótico. Ou via auto-hipnose, ou hetero-hipnose. Ou seja, ou é você mesmo que se coloca nessa condição, ou é uma pessoa que coloca você nessa condição. Ou seja, ou é auto-hipnose, ou é hetero-hipnose. Mas diminuiu o fator crítico, ou seja, diminuiu a sua capacidade analítica, se abriu para a imaginação, você está entrando no processo de hipnose. A religião, ou as religiões, e aqui nós estamos colocando todas elas em determinado momento, você diminui sim seu fator crítico. Em determinado momento, você não vai analisar o que está sendo dito. Naquele momento que você diminui sua capacidade crítica analítica, naquele momento em que você não está julgando se o que está sendo dito é certo, errado, bom ou mal, naquele momento que você se abre, não, isso é verdade, eu gosto disso porque isso é bom. Na hora que você se abre para essa possibilidade, você aceita então a sugestão. É muito mais provável que você encontre, e aí entendam o que eu vou dizer, é muito mais provável que você encontre dentro das religiões o fator transe do que um processo hipnótico mesmo. Porque o processo hipnótico ele tem que também ter a intencionalidade. Né? Ou seja, eu tenho que querer hipnotizá-lo e você tem que querer ser hipnotizado. Faltando a consciência, ou seja, faltando a intencionalidade, o que ocorre é apenas o transe. Então, naquele momento que o sujeito está envolto a um clima místico, de música, intenso, de muita emoção, ele pode sim entrar em transe, mas não necessariamente ele vai ter uma transformação psíquica, emocional, como
feito na terapia com hipnose. Existem muitos padres e pastores que tomam cursos de hipnose. Eu nos cursos que realizo, encontro muitos padres e pastores. E pelo menos o que eu tenho ouvido de relato deles é no sentido de que as comunidades evangélicas, as comunidades cristãs hoje, enfrentam problemas que fogem apenas do aspecto transcendente, místico. Existem questões que são de saúde mental. Existem questões que são relacionadas à experiência do humano na coletividade. Tem questões que são ligadas à experiência do humano com os problemas cotidianos. E nesse sentido, você não apenas apela a Deus, mas você também adoece psiquicamente e você precisa, obviamente, de uma orientação, de um apoio, de uma terapia. E aí os padres e pastores têm adotado, sim, cursos de psicanálise, cursos de psicologia, cursos de hipnose, a fim de ter essa ferramenta à mão para ajudar os seus fiéis a superar os seus problemas, os seus traumas. Nós somos como um pequeno computador que vai armazenando história desde o dia que nós nascemos. Em determinado momento, e aí você pode ter 20, 30, 40, 50 anos, não importa, em determinado momento, esse arquivo ele pode ser buscado em função de uma outra coisa que aconteceu, um acontecimento, episódio, e aí você vai se encontrar, talvez, com uma lembrança da sua infância, que pode ser uma lembrança traumática, e você nem sabia que ela estava lá. Esse computador armazena tudo isso. Sua mente armazena tudo isso. Você, quando era pequeno, talvez seu pai teve um problema em casa com sua mãe, ou talvez você se deparou com uma situação complicada, complexa, e que você não entendeu. E naquele momento que você é adulto, e você passa um problema similar, você vai dizer, eu passei por isso, e por isso eu tenho essa reação. Às vezes você tem um insight, você identifica o fator inicial, e às vezes você não identifica. Sou pastor há 20 anos, isso o Tony fala. E faço cura interior há 19 anos. E vi uma hipnose como uma ferramenta indispensável. Tá vendo aí? Ó? O Tony Freire nos fala, por exemplo, que é pastor há 20 anos e usa a hipnose para ajudar na terapia com seus fiéis. Gente, a hipnose ela é hoje uma ferramenta extremamente eficiente nas curas interiores. A palavra cura é um pouco evitada por nós, tá? Mas no sentido de resolver questões pendentes. Tem coisas que fogem do transcendente, que fogem do sobrenatural. Eu não estou dizendo aqui que o sobrenatural não exista. O que eu estou dizendo é que nem tudo nós podemos atribuir às entidades que nós chamamos de Deus ou diabo. Ok? Então, existem coisas que são, sim, conflitos internos mal resolvidos. Pense uma criança, por exemplo, que foi abandonada, não conheceu seu pai nem sua mãe, foi vítima de violências N's na sua infância. Tá bom, ele chega à fase adulta, imagine o tanto de problemas que ele tem dentro de si para resolver. A religião vai dar o conforto e o consolo, sei disso, mas existem questões que não foram resolvidas internamente. E ele, no convívio coletivo, pode manifestar esses problemas. E aí é necessário, sim, uma pessoa preparada, formada, capacitada, gabaritada para dar a ele o atendimento terapêutico que ele necessita. Ou, como nós costumamos chamar, uma escuta qualificada e uma intervenção. Se esse sujeito está no ambiente religioso, nada mais adequado que seu padre, o pároco, ou seu pastor ou presbítero, faça esse acompanhamento. Até porque, naturalmente, ele já tem uma conexão de confiança, de rapó, como nós chamamos, com o seu líder religioso. Então, ele vai se abrir com muita facilidade, ele vai contar, vai verbalizar o que o aflige, o que faz com que ele sinta angústias internas, e aí ele vai conseguir superar esse problema porque ele encontrou na igreja, onde ele congrega, alguém capaz de ajudá-lo. Então, a hipnose e a religião podem andar associadas, podem andar normalmente. Aliás, tem um vídeo no YouTube de um padre, eu esqueci o nome dele, onde ele faz uma entrevista com um padre e um outro personagem, uma outra pessoa, justamente falando sobre o papel da hipnose hoje dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica hoje tem padres aí, portanto, que fazem um trabalho maravilhoso com seus fiéis. E tem igrejas evangélicas, por exemplo, que entendem a hipnose como
sendo uma ferramenta também extremamente eficiente. Agora, também tem outras igrejas evangélicas que demonizam a hipnose, que não entendem o fenômeno e aí acreditam que é uma manifestação disso, daquilo. Me parece muito mais ignorância, no sentido de ignorar o que é, e aí por isso, por não entender, acha que possa ser uma outra coisa. Mas a hipnose é extremamente eficiente. É claro que talvez você tenha visto manifestações de hipnose, como hipnose, por exemplo, um toque de charcolho, você toca na testa, a pessoa cai. Gente, olha, o transe hipnótico pode ocorrer em qualquer circunstância. Pode ocorrer com a pessoa sentada, deitada, em pé. E aí as apresentações, é por isso que em alguns momentos as apresentações, elas nem sempre ajudam para fazer uma boa divulgação da hipnose. Tem hipnotistas que são muito bons, são extremamente éticos. Tem hipnotistas que fazem apresentações de palco que são extremamente éticas e ajudam e muito no que diz respeito a propagar essa informação de que a hipnose pode lhe ajudar. Existem outros que, por falta talvez de conhecimento, de bom senso, utilizam a hipnose em apresentações e criam situações que são vexatórias, constrangedoras, e aí acaba aparteando as pessoas ainda mais dessa técnica maravilhosa que transforma vidas, ajuda as pessoas a superarem os seus obstáculos. Hoje, por exemplo, eu tive acesso a uma mensagem de uma cliente que estava com problemas para tomar decisões, se colocar diante da vida. E aí eu mandei mensagem para ela, perguntei como é que ela estava, e ela disse que ela se sente hoje uma outra pessoa. Ela disse: eu cresci, eu amadureci uma sessão de hipnose. E ela disse que ela hoje é adulta, que ela agia como se fosse uma criança, imatura, sem conseguir entender de fato os processos que se passavam por ela. A nossa mente, ela tem que entender o que acontece. Então, se você foi criança e passou por uma situação que sua mente não conseguiu entender, o que vai ocorrer? Você vai ter essas falhas de decodificação, digamos assim, de realidade, aí dentro de você. E simplesmente, em algum momento, você pode ter um episódio onde você extravasa esse sentimento, extravasa essa emoção, e você não sabe dizer por quê. Por que eu agi assim? Você não sabe, mas pode ser o seu subconsciente ou inconsciente, como queiram chamar na nomenclatura, que se manifestou por um trauma antigo que estava lá armazenado. Se alguém quiser fazer alguma sugestão de pergunta, fique à vontade. Estamos aqui para o bate-papo, nessa live, nessa oportunidade, onde estamos falando sobre hipnose e religião. Hipnose e religião. O tema, portanto, tratando de como a hipnose vem sendo utilizada por uma série de conselhos, sendo reconhecida então como ferramenta extremamente eficaz, e ao mesmo tempo como algumas igrejas começam também a se abrir para a possibilidade de seus líderes aprenderem hipnose para ajudar os seus fiéis. Por outro lado, você tem um pequeno grupo que desconhece o fenômeno e aí acaba criticando, fazendo comentários não só deselegantes, mas também desinformados sobre o que é o fenômeno da hipnose. Carlos Guzmão, Caio Macedo, um abraço, meus queridos, um abraço, amigos, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, onde estaremos, Sobral, Ceará, onde também estaremos, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, aos amigos em Araguaína, Tocantins, Goiânia, Goiás, Carlos Cunha, estaremos lá também, mês de junho, se eu não estiver enganado, os amigos em Feira de Santana, grande Jonatas do Rio de Janeiro, hipnoterapeuta Omni, fez o curso comigo que eu digo, junto comigo, e nós tivemos como instrutor o Bruno Tricário, um ser humano fantástico, maravilhoso, de uma alma extremamente bondosa e que tem uma didática também maravilhosa. Então acolheu a todos nós que hipnotistas de todo o Brasil. Nós tínhamos pessoas do Mato Grosso, São Paulo, próprio Rio de Janeiro, pessoas de Pernambuco, Ceará, Alagoas, e a equipe da Omni, através do Thales, através do Bruno, através do Robert e outros, nos recebeu com muito carinho, nos acolheu naquela semana no Rio de Janeiro e tivemos um aprendizado fantástico. Um aprendizado não só no que diz respeito ao protocolo Omni, mas também um aprendizado sensacional através da troca de experiências com hipnólogos do Brasil inteiro.
Nossa live, portanto, sobre hipnose e religião. Espero que tenha sido algo que contribuiu para a sua formação pessoal, que tenha tirado suas dúvidas. Voltamos na próxima semana, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Um abraço a todos, um big beijo e fiquem com o Papai do Céu.